Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador. Boa noite, irmãos. Que a boa mão do Senhor continue repousando sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Amém? Antes de iniciar a reflexão da palavra do Senhor, eu queria só dizer uma coisa aos irmãos. Alguns dias atrás, acho que da última vez que eu preguei o Senhor aqui para os irmãos, eu preguei uma mensagem que tinha como tema tempo de viver o sobrenatural de Deus. E durante um determinado momento da palavra, eu disse que fazia algum tempinho que a gente não via um testemunho acerca do sobrenatural do Senhor. Fazia um tempinho que a gente não via aquele mover da igreja e o mover do Senhor através das ações da igreja. E aí, hoje a gente pôde ver o Rodrigo falando aqui acerca desse grande testemunho na vida do Tonaldi. E é mais uma prova que o Senhor nos dá de que quando a igreja se move e se aproxima do Senhor, o Senhor move o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se une quanto igreja e pede o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus acontece. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que a gente já abriu hoje, lá em 1 Pedro, capítulo 2. A gente já ouviu algumas palavras, né, de jovens nesse mês da juventude e tenho certeza que o Senhor vai falar muito aos nossos corações hoje também. A gente vai ler a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia se renovou mais uma vez esta manhã e nós estamos aqui na Tua casa. Pai, obrigado porque nós já ouvimos muitos testemunhos aqui, nós já louvamos ao Senhor, nós já ouvimos, ó Pai, o testemunho do Rodrigo, a mensagem que ele já nos deu no início e através dos louvores também. Mas nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações agora, que o Senhor continue preenchendo o nosso coração com a Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é Nação Santa.
continuidade àquilo que a gente já tem refletido durante o mês, lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. E a santidade talvez seja uma das questões mais complicadas na juventude atual. Você falar de santidade, você falar a palavra santo, hoje já não tem mais o mesmo significado para a juventude. E às vezes o significado de santo foi distorcido. E nos grupos de juventude você vê que não se fala mais nisso. Santidade faz sentido à pureza, a não viver na prática do pecado, ou não ter pecado. E também a dedicação a Deus. E hoje a gente vive uma era em que santidade se tornou algo brega para a nossa juventude. E quando eu digo nossa juventude, eu não estou dizendo aqui dentro, mas num contexto geral. A juventude em que a gente tenta alcançar lá fora e que por muitas vezes, muitos acham que aquilo que a gente faz aqui, as nossas ações aqui são ações que não condizem com o tempo atual. E aí você ouve que você é ultrapassado. Irmãos, uma vez eu estava no Instagram, passando o feed, acompanhando as coisas, futebol e etc. E aí, numa postagem de futebol, um assunto do dia a dia mesmo, do esporte, eu fui ler os comentários, ver o que as pessoas estavam comentando. E aí, num desses comentários, alguém falou acerca de Deus e etc. E aí, algumas respostas foram que a palavra de Deus é algo ultrapassado, que os cristãos estão ultrapassados, e você ouve muito isso na juventude. Você ouve muito que um namoro santo é um namoro brega, e que viver algo santo é viver algo que já não condiz mais com a realidade. Hoje a gente vê uma juventude em que já não se guarda mais para o casamento, porque acha que isso é algo que não tem sentido, que namoro cristão não tem sentido algum, e você vê alguns que falam de fazer corte, e aí você começa a ouvir as piadas. Mas a proposta do Senhor em nenhum momento se desviou da santidade. Se a gente pegar a Bíblia e acompanhar toda a trajetória de Jesus, Jesus não deixou de ser santo em nenhum momento. Até porque Ele morreu na cruz do Calvário, porque Ele era o único que poderia fazer isso, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Justamente porque Ele era puro, porque Ele era santo. E hoje, as propostas do mundo têm ocupado o lugar da santidade no coração dos jovens. E aí, estendendo isso, não só no coração dos jovens, mas no coração de muitas pessoas que se fecharam para a santidade, para o Evangelho de Jesus, porque aceitaram outras propostas que, aos nossos olhos humanos, se tornam mais agradáveis. As distrações do mundo, por muitas vezes, têm ocupado esse lugar de santidade nas nossas vidas. Quando a gente se propõe a viver o sobrenatural de Deus, a viver as coisas de Deus, surgem as distrações, coisas que tentam desviar o nosso foco, coisas que tentam nos fazer desviar do objetivo principal, que é pregar o Evangelho de Deus, que é fazer com que vidas sejam rendidas ao Evangelho. E é aí que a santidade começa a ser trocada por momentos de prazer simplesmente humanos. E a gente esquece que além dos prazeres humanos, tem os prazeres espirituais, onde você sente que a sua oração está chegando no céu. Quando a gente se desvia disso, o contrário acontece, quando a gente ora ao Senhor e vê que a nossa oração bateu no teto e voltou. Porque a gente não está conectado totalmente com o Senhor. Mas, o que Deus tem para mim nessa noite e tem para você existe uma receita para viver uma vida de santidade diária com o Senhor. Existe uma receita para viver em qualquer área da nossa vida a santidade.
E aí você vai poder compartilhar lá no seu grupo de amigos, para o seu filho e etc., que mesmo vivendo em um mundo em que o mal tem crescido todos os dias, ainda é possível. Ainda é possível viver um relacionamento puro, viver um namoro cristão, viver algo santo. É possível ir na contramão do mundo. E o primeiro ingrediente dessa receita é a proximidade com Deus. O primeiro ingrediente dessa receita para viver a santidade com Deus é proximidade. É necessário ser próximo de Deus para ser uma nação santa. Para nos tornarmos uma nação santa, nós precisamos de proximidade, de intimidade com o Senhor. Porque, se a gente pegar aqui como exemplo agora, nós temos duas extremidades. Uma parede que está do meu lado direito, uma parede que está do meu lado esquerdo. Quanto mais próximo eu estou da parede do lado direito, mais distante eu estou do lado esquerdo. E na nossa vida espiritual, tem algo muito parecido com isso. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais distantes nós estamos do pecado. Quanto mais íntimos nós estamos do Senhor, mais distantes nós estamos das coisas do mundo. Quanto mais você se aprofundar em conhecer a Cristo, menos distrações você terá. E nós precisamos ser assim, porque o contrário também é verdadeiro. Quanto mais distante você está do Senhor, mais próximo você está do pecado. Quanto mais distante você está do Senhor, mais propício a errar você está, eu estou. Porque, estando próximos do Senhor, a gente sente aquele cuidado que Ele tem, aquele fogo que nós sentimos vindo do Senhor, aquele arder que nós temos, em que a gente sabe que em todas as ações do nosso dia a dia a gente sente, poxa, o Senhor está aqui. E é aí que a gente começa a testemunhar em todas as ações o cuidado de Deus. Portanto, o primeiro ingrediente é proximidade. No versículo 4 diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. À medida que vocês se aproximam dele, a palavra nos diz, à medida que nós nos aproximamos dele, nós também nos tornamos pedras vivas a sermos usadas pelo Senhor na edificação. Nós precisamos buscar todos os dias isso. Nós não podemos, de forma alguma, procrastinar a nossa vida com Deus. Ou seja, deixar para depois. Tornar outras coisas prioridade. Não, nós precisamos buscar todos os dias intimidade com o Senhor. O segundo ponto é que, para se tornar uma nação santa, para sermos santos, para vivermos em santidade, em algum momento a gente vai precisar exercer a humildade. Como assim a humildade? Eu preciso reconhecer quais são as minhas limitações. O que, de alguma forma, pode me afastar de Deus. E quando eu reconheço isso, automaticamente eu entrego isso nas mãos do Senhor e digo: Deus, isso aqui eu não consigo. É a minha limitação. É algo que pode me afastar do Senhor. Então eu quero que o Senhor trabalhe isso dentro de mim. E ao fazer isso, automaticamente você está se afastando daquilo. Irmãos, o inimigo, ele trabalha exatamente onde nós somos limitados. Em momento nenhum, o inimigo vai trabalhar naquilo que você é forte, porque ele sabe que ele não vai te vencer. Se Deus está com você e você se tornou forte naquilo, Ele sabe que Ele não tem poder contra aquilo.
Então Ele vai buscar em você, em mim, limitações, algo que nos faz sermos fracos, para de certa forma atingir a nossa vida espiritual com o Senhor. E ao atingir a nossa vida espiritual com o Senhor, nós estaremos totalmente fragilizados. Nós não podemos permitir em nenhum momento que o ego seja maior do que o nosso desejo de viver uma vida íntima com o Senhor. Tem muitas pessoas que caem no pecado porque deixam o ego ser maior. Eu não vou cair. Eu sei que eu já caí algumas vezes, mas hoje eu não vou cair. E cai de novo. Mas quando a gente diz, não, eu já errei nisso, eu tentei consertar e não consegui, então Senhor, agora eu entrego nas tuas mãos, e aquilo deixa de ser uma limitação para você, e o contrário disso acontece. Ao entregar a sua limitação para o Senhor, você se torna fortalecido nele, você passa a ser mais forte. Portanto, não tente a si mesmo. Se você vê que em algo você não é bom, você é limitado, algo te afasta do Senhor, não tente a si mesmo. Não, entregue nas mãos do Senhor e diga: Deus, eu sou fraco mesmo. Nesse ponto aqui, eu sou fraco mesmo. Mas eu quero entregar nas tuas mãos porque eu quero continuar sendo santo. Uma nação santa reconhece as suas limitações e entrega nas mãos do Senhor para que Ele faça conforme a vontade dEle, do jeito dEle, e fortaleça. Irmãos, se um exército for para uma guerra contra, 2.000 homens, apenas com 100 soldados, a gente sabe que os números não batem. E em algum momento eles precisam reconhecer isso. E dizer: não, eu não vou, porque eu sei que se eu for, eu vou perder. Nós precisamos ser assim também. Nós não podemos trocar a nossa santidade pelo ego. Nós precisamos ser humildes em algum momento para que a gente continue tendo essa proximidade e intimidade com o Senhor. O terceiro ponto é que vida de santidade requer sacrifício. E para sermos santos, para vivermos em santidade, nós vamos precisar fazer sacrifício. Olha, o versículo 5, eu li até sacerdócio santo, e em sequência diz: oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Nós vamos precisar em algum momento sacrificar, seja a nossa própria vontade, seja as nossas limitações humanas, seja aquilo que de certa forma é bom aos nossos olhos, mas não é aceitável pelo Senhor. E a gente tem aquela frase que diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. A palavra também nos diz isso. Isso parece uma frase comum, parece que se tornou uma frase comum, mas nós não podemos esquecer isso. De fato, de verdade, tudo nós podemos. O Senhor nos dá esse direito. Você pode fazer todas as coisas. Mas quando você entende que nem tudo te convém, você automaticamente já está sacrificando algo por isso. Quando você diz assim: não, eu posso fazer todas as coisas, mas hoje eu sou cristão, hoje eu sigo a Jesus e nem tudo me convém. Automaticamente você está, de fato, eu vou deixar de lado aqui as minhas coisas, as minhas vontades e vou viver para o Senhor porque eu preciso prestar sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Nós precisamos, em algum momento, aceitar o conveniente ao Senhor e dizer: Deus, essa é a minha vontade, essa é a sua. Eu vou aceitar a sua, porque é o conveniente ao Senhor, porque é o que o Senhor quer. E como o Rodrigo disse, lá na frente a gente vai entender por que isso aconteceu.
Lá na frente a gente vai entender por que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse e por que era aquela vontade do Senhor. Mas só que os nossos olhos são limitados, a gente só enxerga, eu só consigo enxergar o que está à altura dos meus olhos. Mas o Senhor enxerga muito e muito além disso. Uma nação santa sabe que precisa de sacrifícios em algum momento. Um cristão que vive em santidade sabe que em algum momento vai surgir a oportunidade de escolher entre pecar e continuar com o Senhor. E aí é o momento em que a gente precisa dizer, eu vou continuar com o Senhor. É o momento que a gente vai dizer, não, eu preciso me sacrificar aqui, mesmo sabendo que a minha carne é falha, que ela está corroendo para pecar, mas não, eu preciso disso, porque esse é o sacrifício que Jesus diz na palavra. E para a gente já partir para o final, o quarto ponto e último, reduza as suas chances de erro. E aí eu queria dar um exemplo para você. Tem uma brincadeira em que, em muitos momentos, é dada como dinâmica também. Já participei de dinâmicas assim como essa, em sala de aula, assim, de formação profissional. Telefone sem fio. Acho que todo mundo sabe. Irmãos, é uma brincadeira que quanto mais pessoas tiverem, mais difícil é a mensagem chegar do jeito que ela iniciou no ponto final. Você traz aqui uma mensagem simples, mas em algum momento do percurso, aquela mensagem vai perder o sentido. E aí, para quem está passando, o mais interessante dessa dinâmica é que, para quem está participando e está lá na metade, que não viu o que aconteceu lá no início, não vai perceber que a mensagem foi distorcida, não vai perceber o erro. E a mensagem vai chegar lá no final e como acontece nas brincadeiras, a pessoa que está ali participando, que está conduzindo, vai chegar lá para a última pessoa e vai perguntar o que você ouviu. E aí chega lá no final, a mensagem vai estar o inverso. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Quanto menor a quantidade de pessoas, maior é a chance daquela mensagem chegar do mesmo jeito que ela iniciou. Porque se eu passo uma mensagem para o Rodrigo, a minha mensagem está sendo direta para ele, então não tem maneira dessa mensagem ser distorcida. Agora, se eu passo para o Joel passar para o Rodrigo, as chances já começam a aumentar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós precisamos reduzir as nossas chances de pecar. A gente precisa reduzir as chances de cair em pecado. Nós precisamos reduzir as nossas chances de tropeçar pelo caminho. E como fazer isso? Pedindo a orientação do Senhor. Se Deus sabe de todas as coisas, e a gente sabe muito bem disso, porque a gente ouve isso, e a gente fala isso, e a gente fala para todas as pessoas isso, Deus sabe de todas as coisas. E aí acontece alguma coisa, e a gente está lá, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí isso vira quase que um cumprimento, né? Alguém vai, você pergunta, como é que estão as coisas? Aí a pessoa, não, está acontecendo isso. Aí para finalizar a conversa você diz assim, mas Deus sabe de todas as coisas. De fato, Ele sabe de todas as coisas, e por que nem todos os momentos nós utilizamos isso? Se, na maior parte das vezes, a gente chegar para o Senhor e dizer assim, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, eu estou querendo fazer isso. O que o Senhor acha? E aguardar a resposta do Senhor, você tem 100% de chance de acertar. Porque o Senhor já sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas eu sei que nem sempre a gente faz isso. Eu sei porque eu sou testemunha própria disso. Mas
na maioria das vezes em que eu tentei seguir sozinho, ou tomar alguma decisão e etc., sem consultar o Senhor, as coisas não foram muito bem. As coisas não aconteceram muito bem, porque a gente tenta prever o que vai acontecer, mas a resposta somente Deus tem. Então use isso. Se você serve a um Deus que sabe de todas as coisas, se você serve a um Deus que te conhece desde o momento que você nasceu, se você serve a um Deus que sabe tudo sobre você, não abra mão disso. E para viver uma vida em santidade, nós precisamos fazer isso. Porque ao fazer isso, a gente diminui muito a nossa chance de se afastar dele. Portanto, seja próximo do Senhor. Seja íntimo do Senhor. Tenha a humildade de reconhecer as suas limitações. Não abra mão de sacrificar o seu eu pelo Senhor. E busque ao máximo a orientação de Deus para que você reduza as suas chances. E quando eu digo você, eu estou dizendo eu também. De cair no erro, de não viver a vontade do Senhor, ou de não viver um propósito do Senhor. Faça isso. Porque eu disse no início que é uma das maiores dificuldades da juventude, porque na juventude é o período que a gente mais ouve a opinião, porque a gente não sabe filtrar. Quando a gente adquire um pouco de maturidade, as coisas começam a entrar nesse ouvido, sair por esse, e você começa a dar importância a opiniões de pessoas que você considera. Na juventude não. Na juventude que eu digo é uma juventude que não tem intimidade com o Senhor e etc. E aí essas pessoas, esses jovens, começam a ouvir a opinião de todo mundo, a rede social está aí para isso. E aí a gente acaba esquecendo da opinião principal, que é do Senhor. Mas nós temos o entendimento, nós temos a maturidade, nós estamos aqui, nós temos um livro que nos guia todos os dias. E esse livro nos diz que nós precisamos ser próximos do Senhor, entender a vontade dEle, para que a gente de fato seja essa nação santa que o Senhor quer. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Fico feliz por estar aqui mais uma vez, e mais uma vez eu externo a minha gratidão. Na quarta-feira passada eu disse a felicidade que é ver uma juventude atuante, e o Rodrigo falou isso no início. Hoje, glória a Deus, porque se a gente disser aqui hoje, vamos montar um culto inteiramente jovem, onde vai ter jovem do início ao fim do culto fazendo alguma coisa. Hoje nós temos condições de fazer isso, porque nós já estamos fazendo no mês. Teve situações em que a gente, vamos montar um culto jovem? Vamos. Tinha 3 jovens daqui e o restante era tudo de fora. E a gente tinha, hoje não. Hoje, vamos montar um culto jovem? Vamos. O louvor vai ser jovem? Vai, tem gente para isso. Tem jovem para pregar? Tem muito. Tem jovem para participar? Tem. Tem jovem para ficar na recepção? Tem. Tem jovem para fazer cantina? Tem. E aí, os demais grupos da igreja, os homens, as mulheres, os idosos, é oração também, para que esse grupo continue, porque quando a gente se levanta, o inimigo fica furioso. E só finalizando a mensagem, externando mesmo essa gratidão, porque foi algo que a gente muito orou, né, ao Senhor. Desde a época do ECO, a gente via jovens entrando e saindo. Hoje a gente vê jovens entrando para ficar. Isso é de louvar o Senhor. Amém, Alex. Palavra maravilhosa. E às vezes a gente pensa, quando a gente ouve uma palavra dessa, que, poxa, podia ter muito jovem aqui para ouvir, né? Mas Deus nos arremete a pensar que não, realmente era para ouvir quem está aqui. Nós que estamos aqui que era para ouvir. Então que cada um possa pegar a sua porção da palavra e aplicar em suas vidas. Realmente o meu conselho hoje para a juventude é: posicione-se.
Tenha um posicionamento no seu trabalho, no seu dia a dia. Você como cristão, não se deixe levar pelas coisas do mundo. Sabemos que os dias são maus e o inimigo é traiçoeiro. Temos que ter nosso posicionamento de cristão onde quer que nós vamos. Queria chamar o pastor para fazer uma oração de encerramento aqui. A paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos orar então, agradecendo ao nosso Jesus por esse momento maravilhoso que tivemos. Soberano Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença passamos 1h30 aqui espetacular. Nós ouvimos a Tua voz, Senhor. Nós falamos contigo, nós agradecemos ao Senhor, nós fizemos nossas petições a Ti, e nós ouvimos a Tua palavra depois de termos celebrado o Teu nome. Deus, o Senhor nos chama a termos uma vida separada diante do Senhor, e nós queremos experimentar isso, porque todas as vezes que a gente fez isso, a gente sabe que dá certo, a gente sabe que é bom, a gente sabe que o Senhor tem prazer em nos abençoar, em nos guardar, em ser conosco, em nos usar. Muito obrigado, meu Deus. Continua abençoando a juventude desta igreja, para que todos nós possamos sentir a graça do Senhor nos envolver de tal forma que possamos, ó Deus, compartilhar ela com outras pessoas. Viver sendo luz, viver agindo como quem é filho da luz, tem sido um desafio nesses dias que temos vivido, dias de trevas, mas o Senhor é conosco, e eu quero louvar o Teu nome por isso. Nós queremos render graças, glórias e louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade ela dura para sempre. Obrigado, Pai. Agora eu te peço que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma noite de um sono reparador, e amanhã possamos levantar e trabalhar, fazer os afazeres da vida, sem esquecer de que o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, e que nós somos uma geração eleita, como o Senhor falou conosco nesta noite. Muito obrigado, Pai. É no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, que nós agradecemos. Amém. Bota a mão no seu coração assim, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Tchau. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de